E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos continuar falando de matriz de inércia. Especificamente, eu vou dizer para vocês como diagonalizar a matriz de inércia para encontrar o que vocês conhecem possivelmente como momentos de inércia do corpo rígido. O que nós vamos encontrar é que sempre existe um sistema de coordenadas no qual a matriz de inércia pode ser calculada de forma diagonal. Se eu não encontrar a princípio esse sistema de coordenadas, eu posso fazer uma transformação de coordenadas no sistema original para encontrar esse sistema que eu vou chamar de sistemas de eixos principais. Então, vamos lá. Bom, beleza. Então, aqui a ideia é nós conversarmos sobre o sistema de eixos principais. Para isso, eu vou recapitular o que nós vimos no vídeo passado. Nós vimos que como a gente pode escrever energia cinética em função da velocidade angular ou velocidade de rotação de um corpo rígido. Com isso, nós temos o aparecimento não só da velocidade angular, como também de um outro observável dinâmico, que é chamado de matriz de inércia. Com a matriz de inércia, a gente consegue escrever a energia cinética de rotação do sistema. Vamos aqui no gráfico. Imagina que aqui eu tenho um corpo rígido, um corte bidimensional. Tenho um sistema de coordenadas inercial, certo? Geralmente fora do corpo rígido. No geral, quando eu analiso o movimento de rotação de um corpo rígido, eu escolho um pivô. Por exemplo, um ponto A. E esse ponto A, ele tem um movimento em repouso com relação ao movimento de rotação do corpo rígido. Ou seja, ele deve pertencer ao eixo de rotação do corpo rígido. No geral, a gente escolhe o centro de massa do corpo rígido para trabalhar, mas nem sempre esse é o caso. Vai depender de como é que o movimento de rotação se dá. Então, nós temos, por exemplo, um ponto X qualquer do corpo rígido. Esse ponto vai ser um ponto móvel do corpo rígido e o A é um ponto fixo. A origem do sistema de coordenadas. E aí eu tenho o vetor que eu chamo de vetor A, que é o vetor que me dá a posição do pivô com relação a esse sistema de coordenadas. Aí eu tenho o vetor X, que me dá a posição desse ponto X com relação ao sistema de coordenadas que eu estou adotando. E eu também tenho um vetor relativo, que é o vetor X menos A, que eu chamo de R. À medida que o X, por exemplo, eu pegue outro ponto do corpo rígido, esse vetor R, que é um vetor relativo a A, vai mudando, né? Ele é X menos A, portanto eu digo que ele é uma função da posição X do corpo. Vou usar essa notação bastante. Voltando aqui, o que nós vimos? Nós vimos que a velocidade angular ela é definida a partir da velocidade de cada ponto do corpo rígido com relação ao eixo de rotação. E o que nós vimos na aula passada foi que essa velocidade, que é R ponto, que depende de x, ele vai ser ortogonal à posição desse ponto, à posição relativa desse ponto, e, portanto, ele vai ser um produto vetorial entre a velocidade angular e a posição desse ponto. Então, quando a gente constrói a energia cinética de rotação, ele vai ser igual a 1/2 a integral no volume do corpo rígido, elemento de volume, isso aqui, portanto, é uma integral tripla, daqui a pouco a gente escreve direitinho. Aí eu vou ter a densidade do corpo rígido em um ponto X, portanto, ρ de x, depende de x, y, z, e também teremos R ponto de x ao quadrado. Essa é a energia cinética de rotação. O que nós fizemos na aula passada foi substituir a expressão para velocidade angular aqui, nessa expressão, e o que nós vimos foi o surgimento do que a gente chama de matriz de inércia, com duas componentes, portanto, uma matriz, linhas e colunas. Ele foi introduzido como a integral no volume do corpo rígido, densidade do corpo rígido. Aí eu vou abrir um... Então eu tenho delta IJ, que é a delta de Kronecker, R ao quadrado, ou seja, o módulo ao quadrado do vetor R. Esse cara vai depender da posição, menos RI de x, RJ de x. Então eu preciso resolver essa integral para cada componente da matriz de inércia para encontrar toda a matriz. E a gente tem que ver essa integral como uma integral tripla, porque é uma integral de volume, e, portanto, essa integral aqui a gente escreve de uma maneira mais explícita em coordenadas cartesianas no sistema de referência como uma integral em dx1, e aí eu tenho os limites de integração em x1. Esses limites de integração eu não vou colocar, porque vai sujar a minha anotação, mas depende do exemplo específico que nós estivemos trabalhando. Então eu tenho dx2, dx3, ou eixo x, y, z, as coordenadas x, y, z. O ρ vai depender de x1, x2, x3,
E todo mundo aqui, o R, assim como o R ao quadrado, também vai depender dessas 3 coordenadas cartesianas aqui. Né? Supondo que eu estou no sistema de coordenadas cartesiano. Se eu não estiver no sistema de coordenadas cartesiano, eu preciso transformar essa integral. Para usar essa definição, eu preciso do sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. E, portanto, a minha energia cinética de rotação, que eu também devo entender como essa integral, como uma integral tripla, ou seja, eu vou tirar, bom, essa aqui é componente I, componente J de R, né? Deixa eu tirar o negrito. E aqui nesse caso, novamente, nós vamos ter a integral em dx dy dz de ρ, e eu tenho R2 de xyz, o x1, x2, x3, que é o que eu estou escrevendo aqui. O resultado dessa integral, quando eu utilizo a definição de velocidade angular, vai ser que K é igual a somatória em I e somatória em J de 1 até 3, é uma matriz 3x3, já que eu estou no espaço tridimensional. A matriz de inércia I e J, componente I de ômega, componente J de ômega. Essa aqui, claro, é a minha notação em componentes, mas eu também posso escrever essa mesma relação matricialmente. Opa, eu esqueci aqui do meio. E na notação matricial, isso é ômega transposto I ômega. Quem é ômega? Na notação matricial, componente 1, componente 2, componente 3. Portanto, ômega transposto é uma matriz linha. Mesma coisa, ômega 1, ômega 2, ômega 3, né? E a matriz de inércia, I, é a matriz que é formada por essas componentes calculadas dessa forma aqui. Bom, o que nós vamos ver hoje de inédito são as propriedades da matriz de inércia. Simetria, positividade e não degenerescência são as mesmas propriedades de uma métrica. A gente não vai estudar essas propriedades do ponto de vista matemático, né, que de fato a matriz de inércia ela constitui componentes de uma métrica, mas essas propriedades são importantes para a gente definir os sistemas de eixos principais. Essas propriedades elas vêm das próprias propriedades da energia cinética de rotação. O que é simetria? Simetria vem simplesmente pelo fato de que se eu trocar linhas por colunas, a matriz de inércia continua a mesma. Então, isso aqui significa que, em termos da notação matricial, o I é igual a I transposto. Então, a matriz de inércia é uma matriz simétrica. E isso é visto muito facilmente a partir dessa equação aqui, né? Se eu trocar I por J, o delta é simétrico, porque é uma delta de Kronecker. E se eu trocar RI por RJ, eu estou tirando o negrito do R, porque agora essas aqui são os componentes, né? Se eu trocar RI por RJ, claro que esse produto aqui também é simétrico. Então, quando eu troco linhas por colunas da matriz de inércia, a matriz de inércia mantém a mesma forma. Além da simetria, nós temos a positividade. E a positividade vem do fato de que a energia cinética é sempre não negativa. Ela pode ser zero, nós vamos falar disso na propriedade de baixo, mas ela nunca é negativa. Sempre que eu tenho alguma velocidade angular, a energia cinética de rotação vai ser diferente de zero. Isso significa que, para quaisquer dois vetores A e B, essa forma bilinear que eu vou escrever agora, que é A transposto I B, esse cara aqui é uma forma mais geral, mas é uma forma muito parecida com a energia cinética. Isso aqui é a soma em IJ de AI, I e J, BJ. E aqui eu não preciso me importar com a ordem porque são números. Essa aqui é uma forma bilinear. Sempre que a gente diz que esse senhor aqui é sempre não negativo, a gente diz que essa forma bilinear ela é positiva definida. E para que uma forma bilinear seja positiva definida, a matriz que compõe a forma bilinear, ou seja, que compõe as componentes desse polinômio segunda ordem A e B, para isso eu preciso que o determinante de I seja maior ou igual a zero. Ele poderia ser zero, mas a condição de não degenerescência vai impedir que o determinante de I seja igual a zero. Então eu vou colocar aqui já de cara que o determinante de I tem que ser maior que zero. Se o determinante de I puder ser menor que zero, fica óbvio que mesmo que A e B sejam sempre positivos, eu posso ter uma forma bilinear negativa. E, portanto, por causa da energia cinética ser sempre não negativa, eu não posso permitir que o determinante de I seja negativo. Então essa é a segunda propriedade. E a terceira propriedade é de não degenerescência. Ela vem do fato de que a energia cinética
é zero se e somente se a velocidade angular é nula. De uma forma mais geral, eu posso escrever essa propriedade de androgenicência da seguinte forma. Para todo vetor A e B, A transposto IB, que é igual àquela soma que a gente viu, é zero se e somente se o A é igual a zero ou o vetor B é o vetor nulo. No caso da energia cinética, eu tenho que a energia cinética, que é igual a meio de ômega transposto I ômega, esse cara aqui só é zero se o ômega for igual a zero. Uma coluna de zeros. Essa é a não degenerescência do sistema. E por causa dessas propriedades da matriz de inércia, isso me garante duas coisas. Primeiro, se o determinante de I é diferente de zero, né, toda matriz de inércia vai ter uma inversa. De forma que I multiplicado por I a menos 1 é igual à identidade. E isso também é igual a I a menos 1 I. Portanto, a matriz de inércia tem uma inversa. E a segunda coisa que eu imediatamente tenho na matriz de inércia é que a matriz de inércia é diagonalizável, ou seja, diagonalizável. Existe um sistema de coordenadas ortogonal no qual I tem representação dessa forma. I1, I2, I3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nesse caso aqui, toda vez que eu vou para o sistema de coordenadas em que a matriz de inércia é diagonal, I1, I2 e I3 são chamados momentos de inércia. Provavelmente foi o que vocês viram lá em Física 1. Em Física 1, eu arrisco dizer que vocês não viram o que é uma matriz de inércia. Vocês viram que são momentos de inércia. E aí, nesse caso, quando eu tenho uma matriz diagonal, a energia cinética é meio de ômega I, de I ômega I ao quadrado, com soma em I. E essa provavelmente é a forma da energia cinética de rotação que vocês viram. Mas nem sempre vocês vão calcular a matriz de inércia de um corpo em um determinado pivô. Essa matriz vai sair diagonal. Então, sempre que eu puder, eu vou tentar encontrar um sistema de coordenadas ortogonal na qual essa matriz é diagonal. Para fazer isso, eu preciso diagonalizar a matriz de inércia, e aí eu vou propor que nós façamos a diagonalização da matriz de inércia a partir de um procedimento que é a resolução do problema de autovalores na matriz I. Como é que nós vamos diagonalizar a matriz de inércia? Vocês podem, problema de diagonalização, utilizar, por exemplo, métodos de Gauss e outros métodos que vocês podem ter aprendido em álgebra linear. Aqui nós vamos utilizar o problema de autovalores. Por quê? O problema de autovalores vai acompanhar vocês em quase toda a física. Por exemplo, em mecânica quântica, problema de autovalores de observáveis físicos são importantíssimos, porque você define estados físicos de um sistema a partir de quantidades invariantes pela ação de geradores de simetria. E isso envolve a realização de problemas de autovalores. Então não se preocupem, não vai ser a última vez que vocês vão ver problemas de autovalores. O problema de autovalor é o seguinte. Imagina aqui que eu tenho uma matriz I. A gente está usando I para matriz de inércia, mas pode ser uma matriz qualquer. Então seja uma matriz I que age sobre um espaço vetorial. E como é que essa matriz I age sobre o espaço vetorial? A partir de equações ou de transformações lineares, do tipo, imagina, o vetor Y é igual a I vetor X. Que eu posso ter, por exemplo, em componentes determinado YI igual a soma em J de I, IJ, XJ. Esse é o tipo de equação que vocês trabalham em primeiro lugar em álgebra linear. Então eu tenho uma matriz I em um sistema desse tipo. Então a pergunta é a seguinte: será que existem vetores invariantes sob a ação de I a menos de uma constante multiplicativa? Ou seja, o que eu estou procurando é um conjunto de vetores que eu vou chamar genericamente de U, qual quando o I atua nesse vetor, ele vai me dar um número vezes esse vetor. Esse número é um número qualquer. Nem sempre esse problema é bem definido. Existe uma série de condições para que o problema de autovalores seja bem definido, e isso depende do espaço vetorial e da matriz que você está considerando. No caso da matriz I, as propriedades da matriz não só me dizem que esses vetores existem, como me dizem que esses números aqui também existem e são números reais. A primeira coisa que nós vamos fazer
é procurar resolver problemas de autovalores para a matriz de inércia, se nós queremos diagonalizá-la. E aqui nesse caso, os vetores U que obedecem a essa condição são denominados autovetores da matriz I. Os coeficientes lambda, ou seja, eu posso ter mais de um U e mais de um lambda, são denominados autovalores da matriz I. Então a ideia é que nós resolvamos o problema de autovalores para a matriz de inércia e, portanto, eu estou procurando autovetores e autovalores da matriz I. Bom, essa equação aqui significa o seguinte, que I atuando em U menos o autovalor de U atuando nesse autovalor tem que ser igual a zero. Então eu posso escrever esse cara aqui tirando U em evidência. U é um vetor coluna, certo? Então aqui eu vou colocar uma identidade. A minha equação de autovalores, ela pode ser escrita em função de componentes da seguinte forma. Delta IJ, UJ igual a zero, com soma em J. Essa expressão aqui implica nessa expressão aqui em componentes. Se eu estou num sistema de coordenadas ortogonal, e portanto uma base ortogonal, as componentes do vetor são linearmente independentes. Então, para que essa equação aqui seja obedecida, eu preciso que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero. Se o determinante dessa matriz não for igual a zero, não tem como essa equação ser verdadeira para U diferente de zero. Portanto, isso aqui resulta em que o determinante de I menos lambda identidade seja igual a zero. O que é essa matriz aqui, né? No nosso caso vai ser uma matriz 3×3, que eu tenho aqui todas as componentes, certo? Menos lambda matriz identidade, ok? Esse cara aqui vai me dar componente diagonal menos lambda, eu vou colocar aqui dessa forma para não confundir, e aqui também menos lambda. Então eu preciso do determinante dessa matriz, um polinômio em lambda. E esse polinômio é chamado de polinômio característico da matriz I. O determinante dessa matriz, I menos lambda identidade, ele vai me dar um polinômio do tipo alfa lambda ao cubo, mais beta lambda ao quadrado, mais gama lambda, mais tal. E eu preciso que esse polinômio seja nulo. Portanto, lembre-se que lambda é um alto valor. O que eu estou procurando são as raízes do que a gente chama de equação característica. Então, a equação característica é o determinante de I menos lambda 1 igual a zero. Você já sabe que essa é uma equação polinomial de grau 3, porque eu estou em 3 dimensões, mas se eu tiver em mais dimensões, eu posso ter um polinômio de ordem maior. E esse cara aqui tem 3 raízes. Portanto, eu tenho lambda 1, lambda 2, lambda 3. Esses são chamados os autovalores. Lambda 2, lambda 3, que são raízes da equação característica. Então, o que nós fazemos é resolver a equação característica e procurar pelas suas raízes. Os autovalores podem acontecer 3 casos. Pode acontecer de um dos autovalores ser nulo. Se isso acontece, é fácil de demonstrar que o determinante da matriz I é igual a zero. Como uma das propriedades da matriz de inércia é que o determinante de I nunca é zero, então eu nunca tenho autovalores nulos da equação característica. Outra coisa que eu posso demonstrar é que como I é uma matriz simétrica, todos os autovalores são reais. Nem sempre os autovalores de uma matriz geral são todos reais. Eu posso ter autovalores complexos. E a outra coisa que eu tenho, que também é fácil de demonstrar, é que todos os lambdas da matriz de inércia, agora especificamente, são positivos. E isso vem do fato de que o determinante de I é sempre positivo. Então essas são as características dos autovalores de qualquer boa matriz de inércia. E aí, claro, eu posso ter, por exemplo, 3 autovalores distintos. Esse é o caso em que eu digo que o problema de autovalores é não degenerado. E podemos ter 2 ou mais autovalores iguais. E aí eu digo que o problema
tem degenerescência. E nós vamos ver que quando eu tenho degenerescência, eu tenho características interessantes do próprio problema de autovalores. Bom, para achar os autovalores, eu resolvo a equação característica. Mas e os autovetores? Na medida que eu encontro os autovalores, é só empregar a equação original, que é IU igual a lambda U para cada lambda. Ou seja, se eu tiver 3 autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda 3, eu vou ter 3 equações. Eu vou ter I, U1, ou U2, ou U3, que é igual a lambda 1, ou lambda 2, ou lambda 3, U1, ou U2, ou U3. Eu coloquei aqui, esses aqui não são os componentes do vetor, são 3 vetores. Eu tenho que o I é um conjuntinho aqui de 3 vetores, U1, U2, U3, e que cada um desses vetores, por exemplo, o 1 é um vetor coluna. Então aqui eu tenho o 1, 1, ou seja, componente 1 do vetor 1, o 2, 1, componente 2 do vetor 1, e o 1, 3, 1, componente 3 do vetor 1. E tenho aqui o 2, componente 1 do vetor 2, componente 2 do vetor 2, componente 3 do vetor 2, e vou ter o 3, componente 1 do vetor 3, componente 2 do vetor 3, componente 3 do vetor 3. Resolvo uma equação para cada um desses vetores para tentar encontrar quais são os seus coeficientes. Uma vez que eu resolvo esse problema, ou seja, uma vez que eu encontrei os autovalores e os autovetores, a gente vai montar uma matriz que eu vou chamar de D. E essa matriz ela vai ser montada com os vetores dessa forma. Eu tenho uma matriz 3x3 de vetores. O 1, o 2 e o 3. Isso aqui é uma matriz. Por quê? Cada coluna, o 1, o 2 e o 3, se abrem em linhas. Então aqui no caso eu tenho uma matriz 3x3, que vai ser 1, o 1, 1, o 1, 2, o 1, 3, o 2, 1, 3, 3. É essa matriz aqui. Características dos autovetores e dessa matriz. Vamos falar um pouquinho, mas também não vou provar. Em primeiro lugar, os autovetores são ortogonais. Ou seja, o I, produto escalar, o J, para quaisquer dois vetores, é igual a delta IJ. Aqui eu estou colocando esses autovetores como ortonormais, ou seja, normalizados. Nem sempre eles aparecem normalizados, mas você sempre pode normalizar. Nós vamos fazer isso no exemplo. E o fato dos autovetores serem ortogonais, e nós estamos usando esses autovetores como constituintes de colunas dessa matriz D, me diz que a matriz D também é ortogonal. Ou seja, D a menos 1 é igual a D transposto. A matriz D é a matriz que diagonaliza a matriz I. Ou seja, D transposto I D é igual a D I D transposto, já que a matriz I é simétrica. E esse cara aqui é igual à matriz 3x3, em que eu tenho lambda 1, lambda 2, lambda 3 na diagonal. Portanto, os autovalores formam a diagonal da matriz I diagonal, depois que eu faço uma transformação de similaridade. É assim que a gente diagonaliza a matriz. Bom, eu posso só encontrar os autovalores para diagonalizar a matriz. A forma da matriz é essa, mas para encontrar o sistema de coordenadas ou o sistema de eixos que faz com que essa matriz seja diagonal, eu preciso dessa matriz D. Uma vez que eu tenho a matriz D, eu tenho que se X, ou seja, x1, x2, x3, é o sistema de coordenadas original, ou seja, aquele com o qual eu calculei a matriz de inércia, podemos encontrar um sistema que eu vou chamar de Y, tal que cada componente YI é igual a D IJ, XJ, e aqui eu tenho uma soma em J. Ou, se vocês preferirem, em notação puramente matricial, um vetor posição X pode ser descrito por um vetor Y, que é igual à própria matriz D, vetor posição X. Esse sistema de coordenadas, Y, se
eu tivesse conhecimento de antemão desse sistema de coordenadas e calculasse a matriz de inércia sairia diagonal. E, portanto, a matriz D me dá a transformação de coordenadas que me dá a matriz de inércia diagonal. E aí, lambda 1, lambda 2 e lambda 3, se I é a matriz de inércia, né, são os momentos de inércia, são os autovalores da matriz de inércia. Então, é isso por enquanto. Eu vou fazer um exemplo, mas vou deixar o exemplo para o próximo vídeo. Bom, pessoal, volta para cá. Eu acho que já tá bom por hoje. Nós vimos, em primeiro lugar, que é sempre possível diagonalizar a matriz de inércia. Em segundo lugar, que se eu estou disposto a diagonalizar a matriz de inércia a partir da resolução dos seus problemas de autovalores, eu consigo o bônus de encontrar uma matriz ortogonal, que eu chamei de matriz D, que não só diagonaliza a matriz de inércia, como também me dá uma transformação de coordenadas que me indica o sistema de coordenadas na qual a matriz de inércia é diagonal. E sempre que a gente pode, a gente deve escolher um sistema de coordenadas no qual a matriz de inércia é diagonal para fazer as contas, porque todas as quantidades dinâmicas relacionadas à rotação do corpo rígido tomam uma forma mais simples quando a matriz é diagonal. No próximo vídeo eu vou fazer o exemplo, que é o exemplo do cubo de lado L e de pivô num dos vértices. Então até lá, bons estudos e até o próximo vídeo.